Bem, tratando-se em termos ainda de escoamento externo, então você tem um resumo aí no final do capítulo 7 do Micrópera, com algumas correlações então para as variadas situações que são estudadas. E aí ele tem um resumo tanto do coeficiente de arrasto aqui, da espessura da camada limite, valor de Nusselt e os valores médios também para essa expressão. Então depois vocês deem uma olhada nas determinadas condições, né? Aqui regime laminar, por exemplo, pronto, valores de pronto maior que 0,6, e você encontra também para casos de regime turbulento, então tem a correlação específica aí. Depois vocês deem uma olhada. E aí a gente entra também no estudo de escoamento cruzado para cilindro. Então aqui nesse caso você está mudando a geometria. Você vai encontrar também com relações de Nusselt, mas eu quero que vocês entendam o fenômeno físico, né? O que acontece quando você cruza algum fluido em uma superfície, aqui no caso de um cilindro, uma superfície lateral. Bem, então o fenômeno é o seguinte: assim que que o fluido está escoando a uma determinada velocidade de corrente livre, ele se encontra, por exemplo, com uma superfície aquecida, uma superfície cilíndrica aquecida. Em termos hidrodinâmicos, o que acontece? O fluido encontra aqui um ponto de estagnação, onde a pressão é máxima e a velocidade é nula aqui. E aí, a partir desse momento, ele começa a ganhar velocidade escoando ao redor da superfície do tubo. E aí, o gradiente de velocidade, então, se torna maior que zero, né, em relação a x aqui, que ele está chamando em x, o que está escoando até atingir o diâmetro aqui, e o gradiente de pressão, então, no caso, reduzindo, já que você tem a pressão máxima aqui no seu ponto de estagnação. Chega um momento em que a gravidade começa a agir aqui, então o seu fluido, né, essas lâminas de fluido que vão escoando uma sobre a outra aqui, começa a ter a ação da gravidade também. E aí a sua velocidade começa a reduzir, seu gradiente de velocidade cai. E esse fluido que está por cima, ele ganha uma velocidade, mas ele começa a atropelar, né, o fluido que está por baixo. Então o gradiente de pressão aumenta, e aí esse atropelamento, digamos assim, dessas lâminas de fluido sobre o fluido que está por baixo, começa a ganhar velocidade em cima, e o fluido que está por baixo começa a estagnar. Então você gera um ponto aqui de separação. Então vamos lá. Seu gradiente de pressão aqui é reduzido até um determinado ponto, porque você tem uma pressão máxima no seu ponto de estagnação, e aí você vai perdendo pressão, mas vai ganhando velocidade. A partir de um determinado momento, o seu gradiente de pressão começa a aumentar e o gradiente de velocidade começa a reduzir pela ação da gravidade, né? Chamado de gradiente de pressão adverso. E aí aqui nesse momento começa a gerar o ponto de separação, justamente por causa da ação aqui da gravidade, né, o peso. E aí provoca esse gradiente de velocidade aqui inverso, causando os fenômenos físicos que a gente conhece como vórtices. Então aqui você tem uma separação da camada limite. Bem, se a sua superfície estiver aquecida, por exemplo, o que se espera que vai acontecer aqui nesse ponto, né? Você tem uma perda de calor por convecção aqui, começa a transferir calor por condução, porque você tem uma perda de velocidade. Então vamos entender aqui o que acontece para casos de regime laminar e regime turbulento.
Nesse caso, o número de Reynolds, então, ele vai ser substituído, né, a condição de placa plana L para diâmetro D, e aí, em termos de cilindro, Reynolds menores que 2 vezes 10 a quinto, que é adotado aí para maior quantidade de literatura, é que o regime é laminar e a separação ocorre em termos de 80 graus aqui, do seu teto variando em termos de 80 graus. Quando o Reynolds, então, de transição, né, maior que 2 vezes 10 a quinta, você tem o seu regime turbulento. E aí, o que acontece com essa separação aqui? Você retarda, ela acontece mais para frente da sua superfície, em termos de θ igual a 140 graus Celsius. Isso acontece porque se você aumenta a velocidade, então você consegue adiar esse perfil aqui, né, com maior envolvimento da superfície. E aí você retarda essa separação. Mais ou menos isso aqui que acontece. Então, regime laminar, seu ponto de separação aqui começa em termos de 80 graus. Em regime turbulento, com Reynolds maiores que 2 vezes 10 a quinta, você reduz você aumenta o θ de separação e reduz aqui o que a gente chama de esteira, né, que é essa formação dessa turbulência aqui e vórtices atrás do cilindro. Bem, coeficiente de arrasto, então, né, em termos de mecânica dos fluidos, ele é conhecido como a força de arrasto sobre a área frontal aqui, vezes ρ, velocidade ao quadrado sobre 2. E essa força de arrasto, ela tem duas contribuições, né? A contribuição devido à tensão de cisalhamento da própria superfície aqui, que vai provocando essa tensão de cisalhamento sendo distribuída para as próximas camadas de fluido, e a contribuição devido a essa diferença de pressão que é ocasionada justamente por essa formação aqui da esteira, né, dos vórtices, e essa diferença de pressão que vai ocasionando devido ao decaimento do fluido aqui. Bem, então, em termos de transferência de calor, o que vocês acham que vai acontecer, né? Aqui a gente tem um valor de Nusselt em função do ângulo aqui, e versus o ângulo que você está analisando. Se você reparar para valores baixos, mais baixos que 2 vezes 10 a quinta aqui de Reynolds, você tem um pico só. Para valores mais altos de Reynolds, você tem 2 picos aqui representados. Então, o que isso acontece? O que acontece que para valores acima de Reynolds maiores de 2 vezes 10 a quinta você tem 2 picos, e para abaixo desses valores você tem um pico só. Bem, então para abaixo desses valores é o que a gente tem aqui de regime laminar, né? Então, regime laminar, o que está acontecendo? Você tem apenas esse ponto de separação aqui, que a gente viu que acontece em termos de 80 graus, como previsto aqui. Então, tá aqui no valor de Nusselt, né? Pode observar que em termos de 80 graus aqui, começa a acontecer esse ponto de separação para o regime laminar. E para valores maiores que Reynolds, o fluido está escoando aqui, você retarda esse ponto de separação. Mas aqui, observe que começa a transição. Então, para valores de Reynolds maiores que 2 vezes 10 a quinta, o fluido ele vai ganhando velocidade aqui ao longo dessa superfície, né? E a pressão vai diminuindo. Então, é como se você tem um regime laminar aqui ao longo da superfície, o fluido está começando a escoar, e aí ele entra num ponto de transição para finalmente se tornar turbulento. Então, esse primeiro ponto referente aqui para valores de Reynolds maior que 2 vezes 10 a quinta, nada mais é do que o seu ponto de transição.
de regime laminar para regime turbulento. Então, você tem um aumento aqui, ó, observa que aqui você tem um aumento de número de Nusselt, né? Porque a sua transferência de calor aqui entrou num regime turbulento, e aí você tem uma maior transferência de calor por convecção. E aí depois você tem um decaimento nesse ponto aqui, justamente por causa do ponto de separação, em que é retardado aqui em termos de 140 graus aqui. Então, você tem em termos de 140 graus aqui, seu segundo pico correlacionado ao ponto de separação aí para valores de Reynolds maiores que 2 vezes 10 a quinta, ok? Então, aqui é um interfotômetro, né, que você pode observar em termos de transferência de calor, o que está acontecendo quando o seu valor de Reynolds é baixo. Com valores de Reynolds baixo, você vê bem o regime laminar aqui, né, envolto, e aí essa esteira formada com um ponto de separação mais à frente. Interessante. E aí você vai aumentando o valor de Reynolds, né, aumentando a velocidade, e já começa a formar os vórtices aqui, esse ponto de separação em um θ mais retardado aqui, né, mais próximo de 140 graus. Bem, então você tem aí também as diversas correlações de Nusselt também deduzidas, ora algumas analiticamente, outras em termos de experimento, né, empírico, e aí você encontra também um comportamento parecido com o que a gente viu lá para a placa plana. Um C, um Reynolds elevado a 1m e um Prandtl elevado a 1n. E aí você tem para diversos casos, né, casos em que Prandtl maior que 0,6, em que Prandtl maior que 0,7, e você pode também substituir para cilindros em que você não tem a seção transversal circular. Então, você tem diferentes valores de C e M aqui para substituir nas suas correlações de acordo com a seção transversal do seu tubo, por exemplo. Algumas correlações aí, né, mais famosas, correlação de Zukauskas. E aí você tem que se atentar a essas condições de Prandtl e valores de Reynolds. Correlação de Churchill e Bernstein, válida para valores de Reynolds vezes Prandtl maior que 0,2. E se atentar também que todas as propriedades, no caso no seu médio, né, em que a gente estiver calculando, então no seu médio, subíndice D significa que é para sistemas radiais, cilíndricos aqui no caso. Então, na temperatura do filme, né, se atentar para as condições, aqui no caso, essa correlação de Zukauskas, as propriedades, todas as propriedades termofísicas são analisadas na temperatura de corrente livre, exceto o valor de Prandtl S aqui, que está na temperatura de superfície, ok? E aqui, no caso dessa correlação, a propriedade é avaliada na temperatura do filme. Então, pegar todas as propriedades da tabela na temperatura média do filme, que é a temperatura de corrente livre mais a temperatura da superfície dividido por 2. Para a esfera, a gente também tem um comportamento físico aí bem semelhante e algumas correlações aí também, poucas correlações conhecidas. Se atentar também às condições aqui, nesse caso dessa correlação. E a gente tem também uma outra correlação aqui, menorzinha, e se atentar para as condições dela também, ok? Então, vamos tentar fazer um exercício mais aplicativo para a gente poder entender como que a gente vai utilizar todas essas correlações.